Fala galera, seja bem-vindo para mais o primeiro vídeo aqui do canal. E hoje eu vou estar explicando aqui o final de Round 6 da terceira temporada. Por que que o Ji-hoon salvou a bebê. Não tá aparecendo cenas do filme, tá aparecendo ali de uma gameplay que eu tava jogando com o meu primo, por causa de direitos autorais. E tá sem som também por causa de direitos autorais. Então eu não vou estar mostrando nenhuma foto, mas só vou estar explicando esse final aí. Por que que o Ji-hoon salvou o bebê? Porque muitos ficaram intrigados com isso. Que ele se mostrou como o verdadeiro pai da bebê e até matou o pai dela. Primeiramente, tudo começou lá no início da segunda temporada. Não bem no início, era no primeiro episódio lá que eles entraram pro jogo, que tinha lá a Xamã, e a Xamã fez uma profecia pro Ji-hoon, que você não consegue nem entrar nem sair, você não veio a esse lugar por conta própria, você veio aqui por algum motivo. Então, o motivo dele era que ele queria acabar com o jogo, mas acabou que depois que o bebê nasceu, o motivo dele ficou diferente. E antes a Xamã, lá no Socializar, a Xamã também fez uma outra profecia, vamos dizer assim, que simplesmente olhou para a jogadora 222 e para o 456, falando: você não veio esse lugar por certa coisa, você veio por isso aqui. E a jogadora 222 estava grávida, ele já sabia disso por causa do lado do Pentato 6 pernas. E daí, quando o bebê nasce lá no Hide and Seek, ele se matou, né? O Daeho, porque ele falhou em levar a munição. Só por causa disso o cara matou simplesmente o cara. Coitado, mano. Mas enfim, depois que o bebê nasceu, ele tornou um afeto com a criança. Que tipo, ele sabia que a filha dele estava bem protegida. Mas ele sabia que essa criança não ia sobreviver lá. E depois, que eles estavam indo pro próximo jogo, ele se ofereceu pra levar a bebê. Porque pra Jun-hee subir as escadas, por causa do pé dela, do tornozelo dela quebrado. E daí ela aceitou. E ele foi levando a bebê. E no caminho ele foi conversando com ela lá. E falou pra ela prometer pra ele proteger a bebê, custe o que custar. Então, ela prometeu. E daí quando chegou no pular corda, ela viu que já não tinha mais como. E ela pediu pro Ji-hoon levar a bebê pra ela. E daí ele falou que voltava pra buscar ela. E uma curiosidade aí é que se o Thanos estivesse vivo, provavelmente pra provocar o namorado, ex-marido dela, que é o pai da criança, o Myung-gi, ele ia levar a Jun-hee até o outro lado. Mas ele morreu, né? Mas então, vamos continuar ali. Daí o Ji-hoon leva a bebê. E daí ele fala: vou voltar aí pra te buscar. Mas daí todo mundo começa a vir atrás dele. Quando o último passa, que era o pai da criança, ele tenta voltar, mas é impedido pela Jun-hee. Ela fala: por favor, não vem. Fica aí, por favor. Você me disse para proteger minha bebê, custe o que custar. É isso que eu tô tentando fazer agora. Por favor, me ajuda. E daí ela vai lá e pula. Isso fez o Ji-hoon ficar bem intrigado e que decidiu proteger a bebê, custe o que custar. Então ele simplesmente chegou no dormitório e todo mundo que estava lá era um finalista. Então foi decidido lá que o prêmio do dinheiro, se eles parassem depois. Mas daí eles colocaram lá que tinha 9 jogadores. Mas aí eles perguntaram: oxe, 9 jogadores? Como assim? Tem 8 aqui, estamos contando 8 jogadores. E daí eles começaram a citar os números. E daí, uma hora eles citaram o número 222. E daí, quando eles terminaram de citar os números, alguém perguntou: do jogadora 222, mas ela tá morta. E daí eles apontaram pra bebê. A jogadora 222 está exatamente ali. Eles apontaram exatamente pra bebê. E
Por causa disso, eles começaram a querer matar a bebê. E depois que todo mundo dormiu, por causa do jantar lá, que depois eles comeram lá das coisas do finalista, que também teve na primeira temporada, o Ji-hoon foi convidado para a sala do frontman, que recebeu uma adaga para matar, cortar a garganta de todos lá dentro. Por quê? Por que o frontman queria provar que o Ji-hoon era muito parecido com ele? Ele não queria que o Ji-hoon morresse. Porque desde o início do jogo era pra ele já estar morto. Desde o Batatinha, 1, 2, 3. Por quê? Os jogadores não podem avançar da linha de partida antes do jogo começar. E ele avançou. Ele já deveria ter morrido dali. Na rebelião, ele já deveria ter morrido. Há muito tempo. Desde a primeira temporada, ele deveria ter morrido. Ele pegou guarda-chuva na primeira temporada. Ele conseguiu passar. No último segundo. Na batatinha 1, 2, 3, ele passou no último segundo. Então, o Ji-hoon já deveria ter morrido. Então, dá pra afirmar, desde a primeira temporada, esse laço do Ji-hoon com o frontman. E por causa disso, o frontman decidiu dar uma adaga. A mesma coisa que o pai biológico dele fez. Mas por que o frontman decidiu aceitar, né? Porque o dono do jogo era o pai biológico de sangue dele. Até porque o nome original dele tem o mesmo sobrenome que o Oyunam. Começa com O. Sabia que lá na Coreia o sobrenome vem primeiro, depois o nome? Por exemplo, o Ji-hoon Song a gente pronuncia assim, mas o nome dele na verdade é Song Ji-hoon. Né? A Saibyo Kan é Kan Saibyo. Então, vamos voltar aqui. E daí, na hora que ele foi lá pra cortar a garganta do velho desgraçado, do velho lá, ele simplesmente. Como é que eu posso dizer? Não cortou. Porque ele lembrou de uma fala que a Saibyoka falou pra ele na primeira temporada. Não, Ji-hoon, não faz isso, você não é esse tipo de pessoa. Só que, uma curiosidade aí também. Em vez deles terem reutilizado a fala da personagem, a cena da personagem, a personagem voltou pra gravar uma cena de uns 10 segundos, uns 5 segundos. No finalzinho da terceira temporada, literalmente 4 anos depois que ela gravou lá. E ela já tava, a atriz ficou igual. Não sei como, será literalmente 4 anos depois da primeira temporada. Como é que o público não percebeu isso, mano? Só dá pra perceber isso por causa do vídeo dos bastidores. Ela também tá. Foi feita a cena, a atriz realmente voltou. E aí, o Ji-hoon hesita e não mata o velho e nenhum dos outros. Daí, beleza, quando eles acordam, vão pro último jogo. Daí não vou estar explicando muito essa parte, que eles queriam atacar bebê, daí eles tacaram o drogado lá. E daí acabou no fim sobrando o Ji-hoon, o pai da criança e a criança. E o pai dela começou a ameaçar para jogar a própria filha no abismo. E daí ele falou, tinha falado, deixa você me jogar. Eu prometi pra Jun-hee que eu ia proteger a filha. Daí ele começa a ficar irritado. Você prometeu pra ela, você já tinha alguma ligação, alguma coisa lá. E depois acaba que no fim os dois caem, só que o Ji-hoon consegue se segurar por causa da força dele. Ele consegue se segurar. E daí simplesmente no fim acaba que só sobra ele e a bebê. Mas a gente se pergunta, mas por que ele não usou a causa desde o contato que eles usou na primeira temporada? Acontece que eles mudaram. Porque eles lembraram do que aconteceu. E eles mudaram
por causa disso. Porque já que o Ji-hoon ia voltar, ele ia usar aquilo lá com toda certeza. Porque ele ia ser finalista. O Frontman queria provar que ele ia ganhar 2 vezes. O único jeito de morrer era ele morrendo por outros jogadores. Porque ele não queria que ele morresse. E daí tá, beleza. Quando chegar naquela hora lá, não tem como ele usar, porque era votação obrigatória após cada jogo. E na primeira temporada era os jogos podem ser encerrados se a maioria concordar. E vale quando se tiver em jogo, também vale. Mas daí eles mudaram porque o Ji-hoon ia voltar e ele ia usar isso daí com toda certeza. Ele queria testar o Ji-hoon também. Não queria só provar. Ele ia testar se ele ainda era uma pessoa. Então, vai lá, quando sobra só ele e a bebê, ele simplesmente fala: nós não somos cavalos, somos pessoas. E pessoas. E pula do lugar. Esse é o final aí. Simplesmente ele pulou pra salvar uma menina indefesa da morte certa. Ele sabe, mas por que ele pulou? Por que ele não jogou a bebê pra ficar com o dinheiro de novo pra ele? Acontece com o ator do Ji-hoon. Se for reparar na idade dele, já dá pra perceber que ele é bem, que já tem mais idade. Inclusive o próprio ator do Ji-hoon tem 52 anos hoje. Então, pensa bem, você vai querer escolher se salvar em vez de salvar uma criança. A criança vai viver muito mais tempo do que você. Então, dá para descontar a sua vida na vida da criança. A criança não vai se lembrar de você, mas vai ficar guardado na memória de todos que assistiram aquela cena lá, inclusive os VIP, que foi a única cena que os VIP não riram. Porque tudo o resto, eles estavam achando graça, aí ficando intrigados, mas naquela hora eles ficaram sem emoção nenhuma. Ficaram sem graça do que o que acabou de acontecer. O Ji-hoon provou pro Frontman que as regras sempre não funcionam. Não funcionam com ele. E ele provou que iria acabar com o jogo naquele lugar. Porque ele conseguiu acabar o jogo. Eu já vi gente ali gravando vídeo falando: vamos acabar com o jogo com uma rebelião. Coisa que o Ji-hoon não conseguiu fazer. Não conseguiu acabar com o jogo. Mano, o Ji-hoon conseguiu acabar com o jogo. Porque a equipe dele, que ele fez, conseguiu achar a ilha e chamou a guarda costeira, o que fez com que o Frontman ativasse o plano de evacuação e de autodestruição do lugar. E ali acaba que chega o fim. Mas será que o Ji-hoon tá vivo ou tá morto? Um personagem tão importante assim vai estar vivo ou vai estar morto?